Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noel para cegos. Lido por Antônio Sérgio Grell, no mês de março de 2007. Editado por Cléo Aceville. Policiverso. Autor Monteiro Lobato. Dos 16 filhos do coronel Inácio da Gama, cedo revelou caçula singulares aptidões para médico. Pelo menos assim julgara o pai, como quer que o encontrasse da horta interessadíssimo e destripar um passarinho agonizante. Descobri a vocação de Nico, disse o arguto sujeito à mulher. Dá um ótimo esculápio. Inda agorinha ouvi lá fora dissecando um sanhaço vivo. Hão de duvidar os naturalistas extremes que o homem dissesse dissecar. Um coronel indígena falar assim com este rigor de glótica é coisa inadmissível aos que avaliam o gênero inteiro pela meia dúzia de pafúncios agaloados do seu conhecimento. Pois disse, este coronel Gama abria exceção à regra. Tinha suas luzes, lia seu jornal, devorava em moço o rocambole, as memórias de um médico e acompanhava debates na Câmara com grande admiração por Rui Barbosa, Barbosa Lima, Nilo e outros. Vinha-lhe daí um certo apuro na linguagem destoante do achavascado ambiente glóssico da fazenda, onde morava. Quem nada percebeu foi Dona Joaquininha a avaliar pelo ar emparvecido que deu a cara. Dissecando, explicou superiormente o marido, quer dizer destripando. E deixou você que ele cometesse semelhante malvadeza? Exclamou a excelente senhora compadecida. Lá vens com a pieguice, deixa-lo brincar, que é da idade. Eu em pequeno fazia piores e nem por isso virei nenhum ogre. Outra vez, ogre, o homem nascera precioso. Este ogre devia ser reminiscência do ogre da Córcega, Napoleão chamado. Perdoem-lhe no à guisa de compensação a parcimônia da esposa, cujo vocabulário era dos mais restritos. Dona Joaquina fechou a cara. E quando o pequeno Facínora entrou do quintal, pediu-lhe contas da perversidade asperamente. O coronel, que nesse momento lia na rede as folhas recém-chegadas, houve por bem interromper a ingestão de um flamante discurso sobre a questão do Amapá para acudir em apoio ao fedelho. Uma vez que será médico, não vejo mal em ir se familiarizando com a anatomia. A anatomia está ali, rematou a encolerizada senhora, apontando a vara de marmelo oculta atrás da porta. Eu que saiba que o senhor me anda com judiarias aos pobres animaizinhos, que te disseca o lombo com aquela anatomia. Ouviu, seu carniceiro? O menino raspou-se. O coronel retomou resignado o fio do discurso e o caso do sanhaço ficou por ali. Mas não ficou por ali a malvadeza de Nico. Acautelava-se agora, era às escondidas, que depenava moscas, brinquedo muito curioso, consistente em arrancar-lhes todas as pernas e asas para gozar o sofrimento dos corpinhos inertes. Aos grilos cortava as saltadeiras e ria-se de ver os mutilados caminharem como qualquer bichinho de somenos. Gatos e cães farejavam-no de longe, aterrorizados. Fora ele quem cortara o rabo ao mísero Jolie da agregada Emiliana, e era quem descadeirava todos os gatos da fazenda. Isso longe, em casa, um anjinho. E assim, anjo internamente e demônio extramuros, cresceu até a mudança de voz. Entrou nesse período para um colégio e deste pulou para o Rio, matriculado em medicina. O emprego que lá deu aos 6 anos do curso soube-o ele, os amigos e as amigas. Os pais sempre viveram empulhados, crentes de que o filho era uma águia a plumar-se, futuro Torres-homem de Itaoca, onde vendida a fazenda então moravam. Nesta cidade, tinham em mente encarreirar o menino para desbanque dos 4 esculápios locais, uns onagros, dizia o coronel, cuja veterinária rebaixava os itaoquenses à categoria de cavalos. Pelas férias, o doutorando aparecia por lá cada vez mais outro, desempenado com tiques de carioca, esses sibilantes, roupas caras e uns palavreados técnicos de embasbacar.
Quando se formou e veio de vez, estava já definitivo nos 24 anos. Não se lhe descreve aqui a cara, porque retratos por meio de palavras têm a propriedade de fazer imaginar feições às vezes opostas às descritas. Dir-se-á unicamente que era um rapaz espigado, entre louro e castanho, bonito, mas antipático, com um olhar de Stuart Holmes, diziam as meninas doutoras em cinemas. No queixo trazia barba de médico francês, coisa que muito avulta a ciência do proprietário. Doentes há que entre um doutor barbudo e um glabro, ambos desconhecidos, pegam sem tirte no peludo, convictos de que pegam no melhor. O doutor Inácio, entretanto, aborrecia aquele meio acanhado onde não havia campo. Isto aqui, contava em carta aos colegas do Rio, é um puro degredo. Clínica escassa e mal pagante, sem margem para grandes lances, e ainda assim repartida por 4 curandeiros que se dizem médicos, perfeitas vacas de Hipócrates, estragadores de pepineira com suas consultinhas de 5.000 réis. O cirurgião da terra é um doente, 60 anos, emérito, extrator de bichos de pé e cortador de verrugas com fio de linha. Dá iodureto a todo mundo e tem a imbecilidade de arrotar cepticismo, dizendo que o cura é a natureza. Estes rábulas é que estragam o negócio, etc. Negócio, pepineira, grandes lances, e está aqui a psicologia do novo médico. Queria pano verde para as boladas gordas. Além disso, continuava, é-me insuportável a ausência da Ivone e de vocês. Não há cá mulheres nem gente com quem uma pessoa palestre. Uma pocilga, as boas pândegas do nosso tempo, hein? Ora, aqui está. Ivone, os amigos, as pândegas foram o melhor do curso. Com mão diurna e noturna manuseou-os a estes tratadistas de anatomia, da fisiologia, da calaçaria e agora torturavam-nos saudades. Ivone volta à pátria, deixando cá meia dúzia de amantes que depenara a morrerem de saudades dos seus encantos. Antes de ir-se, deu a cada parvo uma estrelinha do céu, para que a tanta se encontrassem nela os amorosos olhares. Os 6 idiotas todas as noites ferravam os olhos, um no Torrot, ela distribuíra as constelações em francês, outro na Écrevisse, outro na Chevelure de Berenice, o quarto no Bélier, o quinto em Antares e o derradeiro na Épée de la Vierge. A garota morria de rir no colo de um Apache montmartrino, contando-lhe a história cômica dos 6 parvos brasileiros e das 6 constelações respectivas. Liam juntos as 6 cartas recebidas a cada vapor, nas quais os protestos amorosos em temperatura de ebulição faziam perdoar a ingramaticalidade do francês antártico e respondiam de colaboração em carta circular, onde só variava o nome da estrela e o endereço. Esta circular era o que havia de terno. Queixava-se a rapariga de saudades, essa palavra tão poética que fora aprender no Brasil, o belo país das palmeiras, do céu azul e dos michês. Acoimava-os de ingrato já em novos amores, ao passo que a pobrezinha, solitária e triste, como La Juriti, consagrava os dias a rememorar o doce passado. Eis explicada a razão pela qual, nas noites límpidas, ficava Inácio à janela, pensativo, de olhos postos na Chevelure de Berenice. O sonho do moço era enriquecer as rápidas para reatar a gostosura do idílio interrompido. Paris, balbuciava a meia voz nos momentos de vaneio, semicerrando os olhos no antegozo do paraíso. Sonhava-se lá, riquinho, com Ivone pelo braço, flanando no bois, tal qual nos romances, e a realização deste sonho era o alvo de todos os seus anelos. Jurara a amiga ir ter com ela logo que a prosperidade lhe abastasse meios. O tempo, entretanto, corria sem que nenhuma piabanha de vulto lhe caísse na rede. Tardava a bolada. Entre os médicos antigos de Itaoca, o doutor Inácio gozava péssimo renome. Se renome péssimo pode ser coisa de gozo.
Uma bestinha, dizia um. Eu fico pasmado, mas é de saírem da faculdade cavalgaduras daquele porte. É médico no diploma, na barbicha e no anel do dedo. Fora daí, que cavalo! E que topete, acrescentava outro, presumido e pomadista como não há segundo. Não diz humores ou sífilis, é mal luético. Eu o queria era pilhá-lo numa conferência para escachar. O pai, já viúvo então, esse babava-se de orgulho, filho médico, e ainda por cima desdabocado e bem falante como aquele, era de moer de inveja aos mais, elevava-o sobretudo aquele modo alcandorado de exprimir-se, revia-se no filho, o coronel. A terminologia inteira da ciência alopata, coisas em grego e latim, circunvolve naquela cabecinha, disse ele uma vez ao vigário, que olhou de revés por cima dos óculos ao som daquele mirífico circunvolve. E assim corria o tempo, entre as diatribes das duas ciências, a moça e a velha, com o entremeio dos belos vocábulos que o coronel nunca perdia de meter na falação. Entre mentes adoeceu o major Mendanha, capitalista aposentado com 300 apólices federais, o Rockefeller de Itaoca. Deu-lhe uma súbita aflição, uma canseira, e a mulher alvoroçou-se. Não é nada, isso passa, acalmou ele. Passará ou não, o melhor é chamar um médico. Qual médico? Isto é nada. Não era tão nada assim como pretendia. À noite agravou-se-lhe o mal-estar e o velho apreensivo cedeu às instâncias da esposa. Chamara qual deles, porém? Pois o Moura, disse a mulher, para quem o da sua confiança era este Moura. Deus me livre, retrucou o doente, aquilo é homem mal azarado, pois não foi quem tratou Zeca, Peixoto, Jerônimo, e não esticaram a canela todos três? O doutor Fortunato, então. Fortunato? Já esqueceu você do que ele me fez por ocasião do júri, o tranca? Cobrar 50.000 réis por um atestado falso? Não me pilha mais um vintém, o pirata. No doutor Elesbão não se falou, era adversário político. Chama-se Galeno. É tão mosca morta, Galeno, gemeu o doente com cara de desconsolo. Andou anos a tratar Faria do hotel como diabético e já o dava por morto quando um curandeiro da roça o pôs saníssimo, com um coco da Bahia comido em jejum. Eram solitárias os diabetes do homem, só se vier o filho de Inácio. Aqui foi a mulher quem protestou. Eu, a falar a verdade, prefiro a ruindade de Galeno à má sorte de Moura e até Eslebão. Esse nunca, interrompeu o velho num assomo de rancor político, do que a antipatia do tal doutorzinho. Os outros, ao menos, têm a experiência da vida, ao passo que este quê? Este Mendanha é moço bonito, que o que quer é dinheiro e pândega, você não vê? Qual, emberrinchou o teimoso, sempre há de saber um pouco mais que os velhos. Aprendeu coisas novas. No caso de Inhazinha Leandro, não a pôs boa no ápice? Também que doença? Prisão de ventre? Seja prisão ou soltura, o caso foi que a curou. Mande chamar o menino. Olhe, depois não se arrependa. Mande chamá-lo e já, que não me estou me sentindo bem. E Nacinho veio. Interrogou detidamente o major, tomou-lhe o pulso, o auscultou com semblante carregado e disse, depois de longa pausa: Não diagnostico por enquanto, porque não sou leviano, como certos por aí. Sem auscultação estetoscópica, nada posso dizer. Voltarei mais tarde. Vê? Disse Mendanha à esposa logo que o moço partiu. Fosse Moura, ou qualquer dos tais, e já dali da porta vinha berrando que era isto, mais aquilo. Este é consciencioso, quer fazer uma auscultação. Que? Estereoscópica, parece. Seja o que for, quer fazer a coisa pelo direito, é o que é. Voltou o moço logo depois e, com grande cerimonial, aplicou um instrumento no peito magro do doente. Vincou de novo a fisionomia das rugas da concentração e concluiu com imponente solenidade. É uma pericardite aguda agravada por uma flegmasia hepático-renal. O doente arregalou o olho. Nunca imaginara que dentro de si morassem doenças tão bonitas, embora incompreensíveis. E é grave, doutor? Perguntou a mulher assustada. É e não é,
respondeu o sacerdote. Seria grave se, modéstia de lado, em vez de me chamarem a mim, chamassem a um desses matassanos que por aí rabulejam. Comigo é diferente. Tive no Rio, na clínica hospitalar, numerosos casos mais graves e a nenhum perdi. Fique descansada, que porei o seu marido completamente são dentro de 1 mês. Deus o ouça, rematou a mulher, acompanhando-o até a porta e já meio reconciliada com uma antipatia. Então, perguntou-lhe o doente, fiz ou não fiz bem em chamar este moço? Parece. Deus queira tenhamos acertado, porque isto de médicos é sorte. Não é tanto assim, reguingou o velho. Os que sabem, conhecem-se por meia dúzia de palavras, e este moço, ou muito me engano, ou sabe o que diz, fosse Fortunato. E riu-se lá consigo ao imaginar as doencinhas caseiras que Fortunato descobriria nele. A doença do Major Mendanha ninguém soube qual fosse. O lindo diagnóstico de Inácio não passava de mera sonoridade pelintra. Bacorejara ao moço que o velho tinha o coração fraco e qualquer maromba no fígado. E isto porque lhe doía, a ele, aqui no vazio, aquilo por ser natural. Confessá-lo com esta sem cerimônia, porém, seria fazer clínica à moda de Fortunato e desmoralizar-se. Além do mais, quem sabe lá se não estaria ali o sonhado lance? Prolongar a doença? Engordar a maquia? Inácio não enxergava em Mendanha o doente, mas uma bolada maior ou menor, conforme a habilidade do seu jogo. A saúde do velho importava-lhe tanto como as estrelas do céu. Exceção feita a cabeleira de Berenice, como desadorasse a medicina, não vendo nela mais que um meio rápido de enriquecer, nem sequer lhe interessava o caso clínico em si, como a muitos. Queria dinheiro, porque o dinheiro lhe daria Paris, com Ivone de Lambuja. Ora, o major tinha 300 apólices. Dependia, pois, da sua artimanha malabarizar aquele fígado, aquele coração, aquelas palavras gregas e, num prestidigitar manhoso, reduzir tudo a uns tantos contos de réis bem sonantes. Mandou carta à francesinha. Os negócios melhoraram. Estou metido em uma empresa que se me afigura rendosa. Saindo tudo a contento, tenho esperanças de, deste ano, beijar-te sob a luz da terna confluente dos nossos olhares. O velho piorou com a medicação, injeções hipodérmicas, cápsulas, pílulas, poções. Não houve terapêutica que se não experimentasse desastrosamente. É mais grave o caso do que eu supunha, disse o doutor à mulher, e os escrúpulos do meu sacerdócio aconselham-me a pedir conferência médica. Os colegas da terra são o que a senhora sabe, e, entretanto, submeto-me a ouvi-los. Não, doutor, Mendanha não quer ouvir falar nos seus colegas, só tem confiança no doutor Inácio Gama. Nesse caso... Inácio voltou para casa, esfregando as mãos. Estava só em campo, com todos os ventos favoráveis. Paris corria-lhe ao encontro. Malgrado seu, na semana seguinte, inesperadamente, o raio do major apresentou melhoras. Sarava o patife, e a Inácio palpitou que, com mais uma quinzena daquela arribação, o homem se punha de pé. Fez os cálculos, 30 visitas, 30 injeções e tal, 3 contos. Uma miséria. Se morresse, já o caso mudava de figura. Poderia exigir 20 ou 30. Era costume dos tempos fazerem-se os médicos herdeiros dos clientes, serviços pagos em caso de cura e com centenas de mil-réis. Em caso de morte, reputavam-se incontos. Se os interessados relutavam no pagamento, a questão subia aos tribunais, com base no arbitramento. Os árbitros, mestre do mesmo ofício, sustentavam o pedido por coleguismo, dizendo em latim «Od mihi cras tibi», cuja tradução médica é «Prepare-se você para me fazer o mesmo, que também pretendo dar a minha cartada». Inácio ponderou tudo isto, mediu prós e contras, consultou acórdãos e, tão absorvido no problema, andou que à noite se deixava ficar à janela até tarde, mergulhado em cisma, sem erguer os olhos para Berenice estalar. O que a sua cabeça pensou, ninguém o saberá jamais. Tem as ideias para escondê-las, a caixa craniana, o couro cabeludo, a grenha.
Isso por cima, pela frente, tem a mentira do olhar e a hipocrisia da boca. Assim, entrincheiradas, elas, já de si imateriais, ficam inexpugnáveis à argúcia alheia, e vai nisso a pouca de felicidade existente neste mundo sublunar. Fosse possível ler nos cérebros claro como se lê no papel, e a humanidade crispar-se-ia de horror ante si própria. Positivo como era Inácio, supondo que meteu em equação o problema das duas vidas. Primeira hipótese: cura do major, 3 contos. 3 contos igual Itaoca, pasmaceira, etc. Segunda hipótese: morte do major, 30 contos. 30 contos igual Paris, Ivone, Bois. Depois desta sólida matemática, esta navalhante filosofia. A morte é um preconceito. Não há morte, tudo é vida. Morrer é transitar de um estado para outro. Quem morre, transforma-se, continua a viver inorganicamente, transmutado em gases e sais, ou organicamente, feito lucílias, necróforas e uma centena de outras vidinhas esvoaçantes. Que importa para a universal harmonia das coisas esta ou aquela forma? Tudo é vida. A vida nasce da morte. Eu quero viver a minha vida. Há óbices no caminho? Afasto-os. Fiquemos por aqui. Não há tempo para filosofias, porque o major Mendanha piorou subitamente e lá agoniza. Morreu. O atestado de óbito deu como causa mortis flegmatite complicada com necrose elipsodal. Podia batizá-la de embolia estourada, nó cego na tripa, tuberculose mesentérica, estupor granuloso peristáltico ou qualquer outro dos 100.000 modos de morrer à grega. Morreu e está dito tudo. Morreu e o doutor Inácio apresentou no inventário uma conta de chegar, 35 contos de réis. Os herdeiros impugnaram o pagamento. Move-se a tractana na justiça. Mói-se o palavreado tabelionesco, saem das estantes carunchosos trabucos romanos, procede-se ao arbitramento. Os árbitros são Fortunato e Moura, os quais disseram entre si: que grande velhaco, mata o homem e ainda por cima quer ficar-se herdeiro. O tratamento alto e malo não vale 100.000 réis, que vale a 200, que vale 1 conto ou 3, mas 35 é ser ladrão. No laudo, entretanto, acharam relativamente módico o pedido, sem dizer relativo ao quê. A justiça engoliu aquele papel, gestou-o com outros ingredientes da praxe e, ao cabo de prazos, partejou um monstruosinho chamado sentença, o qual obrigava o espólio a aliviar-se de 35 contos de réis em proveito do médico, mais às custas da esvurmadela forense. Inácio, radiante, embolsou os cobres e reconciliou-se com os 2 colegas, que afinal de contas não eram os cretinos que supusera. Colegas, o passado, passado, agora para a vida e para a morte. Pois está visto, disse Fortunato, tolo andou você em abrir luta com os que ajudam o negócio. O coleguismo, eis a nossa grande força. Tem razão, criançada minha, ilusões, farofas, que a idade cura. Que mais? Que voou a Paris? É claro. Voou e lá está sob o pálio da grenha astral, a passear com Ivone no Bois. Ao pai escreveu: isto é que é vida, que cidade, que povo, que civilização. Vou diariamente à Sorbonne ouvir as lições do grande Doyer e espero em 3 hospitais. Voltarei não sei quando, fico por cá durante os 35 contos ou mais, se o pai entender de auxiliar-me neste aperfeiçoamento de estudos. A Sorbonne é o apartamento em Montmartre, onde compartilha com Apache de Ivone o dia da rapariga. Os 3 hospitais são os 3 cabarés mais à mão. Não obstante, o pai cismou naquilo, cheio de orgulho, embora pesaroso. Não estar viva Joaquininha para ver a que alturas pairava Nico do sanhaço estripado, em Paris, na Sorbonne, discípulo querido do Doyen, o grande, o imenso Doyen. Mostrou a carta aos médicos reconciliados. Isso de hospitais, gemeu o invejoso Fortunato, é uma mina. Dá nome para botar nos anúncios, é de primeiríssima. E o Doyen,
murmurou baboso e embevecido pai. Não há como a gente apropincar-se das celebridades. É isso mesmo, concluiu Moura, relanceando um olhar afortunato num comentário mudo àquele mirífico apropincamento. E os dois enxugaram, a uma, os copos da cerveja comemorativa mandada abrir pelo bem-aventurado coronel. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com